Olá, mais uma vez, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Para aquele que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Nosso intuito aqui é estudar a Palavra de Deus, um capítulo por dia, com calma, paciência, como deve ser, linguagem simples, agradável. Hoje, Apocalipse 6. Aparentemente, parece complexo por conta da simbologia, dos cavalos, dos seres viventes, dos artefatos, porém, é uma repetição das cartas, né? São períodos correspondentes às 7 cartas, né? Aqui, a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro, correspondente às 7 cartas que foram escritas por João, por ordem de Deus. E aqui conta a história da humanidade até a volta de Jesus. Nos versos 1 e 2, nós temos o cavalo branco, né? O cavaleiro e o seu cavalo branco. E ele tem um arco e lhe foi dado uma coroa para que ele saísse vencendo para vencer. Esse período corresponde à igreja de Éfeso, a igreja em sua pureza, a igreja vitoriosa do princípio. Aqui no verso 3 e 4 corresponde à igreja de Esmirna, e tem o cavalo vermelho, né, o cavalo do seu cavaleiro, e ele veio para tirar a paz da terra. Corresponde ao período em que houve uma intensa perseguição religiosa por parte do Império Romano aos cristãos, onde houve muita morte, muito derramamento de sangue. O artefato desse cavalo vermelho, do cavaleiro no cavalo vermelho, é a espada. Versos 5 e 6. Ele fala do cavaleiro montado no cavalo negro, né? O cavalo preto. E ele tinha uma balança na mão, significando que existia corrupção. O cavalo preto, ele é oposto ao cavalo branco. Veja que o cavalo branco, do princípio, ele representava pureza. O cavalo preto é totalmente o contrário. É uma religião conturbada. E existia, aqui ele fala, né? Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Significa que o pão, a cevada e o trigo que faz o pão, era muito caro e existia fome espiritual, escassez da palavra. Mas ele fala, não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso significa que o Espírito Santo continuava agindo. O azeite, ele significa, né, o óleo, ele significa o Espírito Santo, e o vinho, o sangue de Cristo, provando que Cristo, em todas as ocasiões, esteve sempre presente no controle da situação, acolhendo os seus filhos sinceros, seus filhos fiéis. Eu esqueci de dizer que esse período de trevas, do cavalo negro, ele corresponde à igreja de Pérgamo. Em continuação, verso 8, cavalo amarelo, igreja de Tiatira, onde todos os fiéis e sinceros continuavam sendo perseguidos e mortos. Esse cavalo amarelo, ele diz aqui, o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o estava seguindo. Então, morte, inferno, inferno, morte. Acompanhe agora o verso 9. Quando o cordeiro, aqui é o 5º selo, tá? Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqui é simbólico, tá? Essas almas. Não existem almas no céu. E aqui clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor Santo verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Aqui o sangue dos mártires, que foram mortos desde o princípio pela palavra de Deus, ele está clamando, assim como o sangue de Abel também simbolicamente clama lá em Gênesis 4. A gente estudou isso essa semana. Em Gênesis 4, o sangue chega a Deus, né? O clamor do sangue de Abel. No verso 11, nós vemos que o sangue dos inocentes que morreram pela verdade continua clamando a Deus. Mas é necessário um pouco mais de tempo, porque existem alguns outros a se juntar. E aqui diz que a cada um deles, verso 11, tá? A cada um deles foi dada uma veste branca. A veste branca significa justiça. Então, todos serão vindicados, né? E lhe foi pedido um pouco, que repousasse ainda mais um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. E só completando, né, esses últimos versos, é que aqui ele está se referindo à igreja de Sardes. 6º selo, verso 12 do capítulo 6 do Apocalipse. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto. Esse período aqui corresponde à igreja de Filadélfia. E aqui ele fala de sinais no céu, na terra, e a gente lembra de Mateus 24. E é bem válido a gente relembrar o que diz lá em Mateus 24. E aqui ele fala de sinais, queda das estrelas, a lua vermelha, o sol escurecerá. Então são sinais que acontecerão bem mais próximos do retorno de Cristo.
Aqui, esse período está marcando o início do tempo do fim. Aqui no finalzinho, olha o alerta, tá? Aqui diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos aqueles que não honraram o nome de Deus, eles ficarão apavorados. Eles pedirão, eles se esconderão em cavernas e pedirão que os montes caiam sobre eles. Muito mais do que isso, eles pedirão a morte em qualquer lugar, independente de caverna. Será um tempo muito terrível para aqueles que não reconheceram a Jesus Cristo como Salvador e agora estão vendo o seu tempo acabando e, infelizmente, perderam a salvação. Meu grande amigo, eu te convido hoje a permanecer. Se você ainda acha que talvez ainda esteja em cima do muro, que não tomou ainda a sua decisão, te convido a tomar uma decisão e permanecer do lado vencedor da história. Deus seja louvado e até amanhã.